Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um indicador muito interessante que eu só encontrei no Scanner Pro, do scanner da bolsa aqui, né pessoal? Então é o Market Breadth, né? O que é esse indicador Market Breadth, né? Esse indicador aqui, ele basicamente é aí numa tradução literal, né, um indicador de amplitude do mercado. Então ele pega o Ibov, que é o nosso índice de referência aqui no Brasil, né, o Ibovespa, e ele vai nos dizer aqui quando que o Ibov tende a fazer um fundo e quando que o Ibov tende a fazer um topo, né, pessoal? Então eu vou explicar mais detalhes aqui desse indicador, né? Esse indicador ele é até mais importante assim para nos mostrar quando não comprar ações do que quando comprar, porque a gente sabe que é difícil adivinhar quando que vai ser o fundo, né, do Ibov ou de uma ação. Mas aqui no Market Breadth, né, a gente tem uma ideia aí bem, um indicador, né, uma ferramenta bem poderosa para a gente descobrir quando que não é um bom momento para comprar ações, né? Quando que é um momento então mais adequado para a gente direcionar aportes para outros lugares, né? E não para as ações. Então eu vou falar mais detalhes aqui desse indicador agora em breve, né? Mas antes, por favor, deixa o like, já deixa o seu comentário também, né? Fala aí no que você tem investido, eu aprendo muito com vocês. E se inscreva no canal, porque eu faço vídeos diários como esse, então se você tiver inscrito, você não vai perder os próximos vídeos. Então, aqui vamos direto para a explicação, né? Aqui na própria ferramenta a gente já encontra essa explicação, né? Que basicamente ele calcula o número de ações que estão negociando acima das suas médias móveis, né, pessoal? E aí ele mede também a participação individual de cada ativo nos movimentos de preços de um índice de ações, no caso o Ibov. Então a gente sabe que o Ibov, né, ele é um índice assim que ele é muito criticado porque ele é um índice realmente mal feito, a gente pode dizer assim, porque ele é muito concentrado em algumas empresas, ele nem tem participação em outras, né? E a gente sabe também que essa carteira teórica, né, que compõe o Ibov, ela tem diferentes pesos para diferentes ações. Então a gente vê lá um peso muito grande em Vale, um peso muito grande em Petrobras, um peso já menor em Bradesco. Então assim vai, né, pessoal? E a gente vê aqui que essas linhas, né, elas vão nos indicar aqui momentos em que o Ibov tende a fazer um fundo e momentos que tende a fazer um topo. E basicamente aqui, né, então ele vai pegar aqui, né, 80% das ações do Ibov. Então quando 80% das ações do Ibov estiverem acima das médias, né, esse indicador aqui ele vai para um lado, né? Quando 80% das ações que formam o Ibov estiverem abaixo das médias, ele vai para o outro lado. Então, pessoal, aqui o que a gente pode ver, né, que quando ele chega aqui nessa faixa dos 80, a faixa fica vermelha, porque é um momento não muito indicado para comprar ações, porque significa que mais de 80% das ações do Ibov estão negociando acima das suas médias. E aí, por essa razão, né, então, esse momento não seria o momento de comprar, porque indicaria aí, né, uma sobrecompra, então uma exaustão das compras, né? E aqui quando chega aqui nessa faixa verde, né, indica então que seria o momento de comprar mais ações ou até de alocar mais, né, aportar mais do que usualmente o investidor aporta. Porque isso aqui indica, né, que mais de 80% das ações do Ibovespa estão abaixo das suas médias móveis e por essa razão indica aí uma exaustão da força vendedora, ou seja, uma sobrevenda, né? Então, pessoal, esse indicador ele é muito interessante por isso. E aqui a gente pode ver que tem uma relação bem nítida com o Ibov. E antes que me perguntem, esse gráfico ele é atualizado uma vez por dia. Então, quando termina o pregão no final do dia, lá por volta das 6 e pouco, né? Essa ferramenta ela é atualizada automaticamente, porque o algoritmo aqui do Scanner Pro, né, que é programado aí pelo Edu, que é parceirão aqui do canal, ele já pega esses dados direto da CVM e tudo mais, então já atualiza aqui automaticamente. Então vocês podem ver aqui passando ó, o mouse, né? Vocês podem ver que todo dia tem atualização aqui, né, do Scanner Pro, né? E aqui a gente pode ver a correlação forte, né, entre essa amplitude do mercado e o Ibov, né? Então aqui a gente pode observar o seguinte, né, pessoal? Eu vou pegar, tem médias móveis aqui de 20, média móvel de 50, média móvel de 200. Essa média móvel de 20, né, ou seja, quanto menor o período, mais sensível é essa média, então ela mexe mais, né? E quanto maior o período, maior então o período em que se analisa, né, essa média móvel ela acaba sendo menos sensível e acaba sendo também
mais assertiva, porque ela pega uma janela aí de tempo maior. Então eu vou apagar a média móvel de 20, vou apagar a média móvel de 50, não que elas não sejam importantes, elas também são, por isso que elas estão aqui no gráfico, mas como eu falei, a média móvel de 200 ela é mais assertiva, né? E a gente pode ver aqui então que, por exemplo, aqui nesse período de junho, maio e junho de 2021, né, a bolsa bateu aqui nessa faixa vermelha. Inclusive foi a última vez que a bolsa bateu nessa faixa vermelha. Quando ela bateu nessa faixa vermelha, o Ibov estava aí nos 129, 130 mil pontos. E esse indicador, essa ferramenta aqui mostrou, olha, não é hora de aportar em ações, porque existe uma sobrecompra, né? E aí, o que aconteceu aqui, né? A gente vê que o Ibov ele nunca mais atingiu esse ponto aqui, ele nunca mais voltou para o 129, para o 130, o máximo que ele chegou aqui foi 121, né? Então ele nunca mais voltou para esse ponto. Então, desde a última vez aí que tocou no vermelho, realmente foi o topo do Ibov, nunca mais voltou para esse patamar aqui. Então, o que acontece, né? Claro que a gente não tem que ficar tentando adivinhar topo e fundo, né? O ideal é sempre aportar com consistência, com disciplina, mas é muito interessante isso aqui porque a gente vê, olha, quando bateu aqui realmente nunca mais voltou para esse patamar. Então faz sentido aportar em ação nesse momento aqui. Olha, foi basicamente um mês, né, 2 meses que a gente pode dizer que ficou aqui perto dessa faixa. Então não é tanto tempo assim, né? Ou seja, que a pessoa poderia ter aportado em outro local e não nas ações. Então a gente vê aqui que realmente essa ferramenta é muito interessante. A gente pode observar que depois, né, quando ela caiu no verde aqui, que ela bateu nesse verde, a bolsa ela teve uma valorização. A gente pode ver que teve uma valorização interessante, depois caiu mais, né? Ou seja, a gente vê que realmente quem aportou aqui acabou pegando uma valorização aí em várias ações. A gente vê que a última vez aqui, né, caiu, quando ele caiu aqui mesmo, de verdade, aqui no verde, que a gente vê, né, 2 vezes ele afundou bem no verde aqui, a gente pode ver que estava em 100 mil, 101 mil pontos, agora está em 102 mil, claro, porque a bolsa é assim mesmo, ela é instável, né? Mas a gente vê que quem aportou nesse momento aqui se deu melhor do que quem aportou nesse momento aqui, porque a amplitude do mercado, né, indicou essa sobrevenda, né, e indicou essa sobrecompra também. Então a gente vê agora que nesse momento do gráfico, né, ele não está indicando necessariamente um fundo do Ibov, então quer dizer, por esse indicador aqui pode cair mais, né, obviamente, ele não nos dá uma certeza, é apenas um gráfico, né, mas um gráfico muito assertivo, como a gente pode ver, porque quando ele vai para o alto aqui, realmente o Ibov cai, quando ele vem aqui embaixo o Ibov sobe. Então a gente pode observar aqui, né, por esse indicador, que seria um momento ok de aportar, de seguir aportando normal, né, não interessa aí muito ficar olhando enlouquecidamente os preços, né, não, na verdade segue os aportes normais. Agora, se o Ibov vir num repique aqui subir muito, né, vai valorizar bastante, vai em algum momento bater aqui no vermelho, aí seria o momento que o indicador mostra aí de não alocar em ações, alocar em outros ativos, né, de repente em renda fixa ou em fundos imobiliários, enfim, né, mas não em ações, né? E principalmente ações que tenham um peso muito grande no Ibov, porque como eu falei, o Ibov ele é um índice mal feito, então tem muitas ações aí que elas não têm uma relação muito grande com o Ibov, né? Mas a gente está falando aí principalmente de ações ligadas, muito ligadas ao Ibov, então os grandes bancos, Petrobras, Vale, né? Todas essas ações elas têm um peso grande no Ibov aí. Então, pessoal, eu quero saber se vocês gostaram desse vídeo, se ele é útil, né? O que vocês acham dessa ferramenta? Eu quero saber o que vocês acham dessa ferramenta. Eu, pessoalmente, gosto bastante, mas quero saber de vocês se vocês acham que esse tipo de ferramenta ajuda bastante ou se vocês já não gostam muito, né? Eu, pessoalmente, como eu falei, acho muito interessante aqui. Eu sempre que vou fazer meus aportes, olho aqui essa amplitude do mercado, né? Para ver se não tem nada destoando muito. E deixem comentários então, né? Se chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então considere se inscrever no canal, deixar o like. Um forte abraço a todos e até a próxima!